podem negar a realidade como ela se apresenta, fazendo vista grossa para os erros dos outros e para os seus próprios erros. No caso, a gente vai falar de um personagem que foi para outro país, né? Tentar ganhar vida, tentar ser bem sucedido, mas infelizmente não deu certo, né? Ele acabou assim ficando desempregado, né? Aí no qual ele culpou assim as pessoas que estavam ali com ele e as pessoas que ficaram lá também num outro lugar onde ele pertencia, e ele se sentiu abandonado e ele acabou assim se responsabilizando tudo e todos, e ele a si mesmo, né? Podemos dizer assim, né? Então, nessa dificuldade que ele estava passando também, ele não conseguia ver o erro das outras pessoas e, principalmente, ele não conseguia olhar para dentro dele mesmo e ver onde estavam todas essas falhas dele, né? Então, faltou aquela visão dele entender as pessoas que estavam relacionando com ele e a própria falha dele, ver o que era que estava dificultando o coração dele de alavancar, né? E além de tudo isso, ele também tinha ausência de malícia. Então ele acreditava em todo mundo e principalmente nas pessoas que ele achava que era mais inteligente ou mais bem vestida que ele. E nesse momento que ele perdeu tudo, estava na rua, apareceu uma pessoa bem vestida, falando que ia ajudar ele, que ia tirar ele daquela situação. Então, pelas suas crenças limitantes, ele acabou aceitando e seguindo essa pessoa. Ele apostou assim todas as fichas que ele tinha na mão nessa pessoa, só que essa pessoa, ela não era o que ela apresentava. A aparência física dela enganou ele. E em vez dessa pessoa ajudar ele, essa pessoa levou ele para o Vale das Sombras, mentindo, enganando, se aproveitando dele. E ele foi se sentindo assim, cada vez mais perdido, sem a família, sem os amigos, longe de tudo, porque ele foi tentar uma vida nova, uma experiência nova, e acabou não sendo bem sucedido. E essa pessoa, ele acreditava que era um salvador, né? Que por volta resolveria todos os seus problemas, né? Os seus problemas ali, que ele estava totalmente ali perdido, né? E sem rumo, né? E ele acreditava assim, né, em algo externo, que algo poderia ali vir e trazer ele a esperança. Só que essa síndrome que ele tinha de Salvador, podemos dizer assim, né? O manteve ele na zona de conforto e na verdade não resolveu os problemas nenhum. Ele continuou ali perdido na inércia e perdido mais ainda em mais ilusões, onde aumentou mais ainda o seu sofrimento, que na verdade ele era um traficante, né? Esse homem que lhe recomendou, né, fazer uso dessas ilusões para iludir ele mais ainda, porque ele já estava perdido na vida dele. E ele, por ser essa pessoa que sempre foi internamente um menino, acreditando que sempre ia aparecer um pai, um governante, um patrão que ia ajudar ele em tudo, ele apostou tudo que ele tinha ali, achando que as outras pessoas teriam a obrigação, né, de salvar ele, né, e encaminhar ele nessa vida. E por isso ele se tornou usuário de drogas, né, afundando-se cada vez mais nesse mundo de desilusões, desses sentimentos. E ele foi se afundando tanto dentro para si, que ele caiu numa grande depressão, sempre lembrando do passado. Porque a depressão surgiu dos momentos que ele lembrava como que era quando ele estava junto com a família, com os amigos, com um emprego que dava uma certa estabilidade para ele. E naquele momento ele se encontrava, né, igual no mundo das sombras ali, rodeado de pessoas que estavam totalmente obcecadas pela droga, e ele ficou por essa situação depressiva.
Aí ele ficou nesse ciclo repetitivo das drogas, perdido, sozinho, e de repente ele ainda entrou numa overdose. Não aguentou, passou mal, alguém ajudou, recolheu, até ele chegar no hospital. Chegando no hospital, ele recebeu alguns tratamentos, mas não teve sorte, ele não conseguiu sair desse vale das sombras. Ele não teve força, ele não teve coragem, porque ele lembrava de tudo, de todo o seu passado que ficou para trás. Como ele estava totalmente vulnerável e dependente, né, das drogas, desse mundo das ilusões, né, ele assim tentou manipular as pessoas assim que estavam ali, que ele tinha no começo assim culpado tudo e todos, e alguns tinham assim a vontade de ajudar ele, dar a mão, mas no caso ele queria manipular todas essas pessoas para conseguir o que ele queria, para ele alimentar ainda mais os seus vícios, alimentar mais as suas ilusões, e com isso ele acabou se tornando uma criança birrenta. Ele acabou assim se tornando uma pessoa assim querendo assim ainda destruir não somente a vida dele, mas a vida de outras pessoas. Porque ele sempre estava cobrando, né? E acusando o outro, que todos esses desarranjos na vida dele, alguém era culpado. Então, por isso que ele chegou nessa situação, de confiar tanto nos outros, achando que ele ia ter o salvador da pátria, e não conseguiu. E por mais que ele também acreditasse nos outros, ele colocava esse excesso de cobrança em cima dele, que ele também teria que fazer algo, que ele não poderia ficar ali, mas ao mesmo tempo ele também se sentia incapaz de se sentir feliz, com prazeres, ou se propriamente se divertir. Então ele não conseguia sair desse ciclo que girava em torno dele. Por isso que a depressão começava a aumentar cada vez mais e o uso das drogas mais ainda. E assim ele ficou por muito tempo e não conseguiu sair desse ciclo repetitivo. Ele não encontrou força físicas, mentais, espirituais, ajudas necessárias para conseguir sair desse vale das sombras.